Olá, nós somos alunos do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este trabalho acompanha a disciplina de Economia do Setor Público. Nele, iremos falar sobre fundamentos e avanços no uso do resultado fiscal ajustado ao ciclo e do impulso fiscal como instrumentos de avaliação da política fiscal. Ao longo dos slides serão abordados conceitos teóricos, metodologias de estimação, críticas aos métodos tradicionais e alternativas mais recentes que buscam maior precisão e coerência com os fundamentos econômicos. O texto proposto é O Resultado Estrutural e Impulso Fiscal, Aprimoramentos Metodológicos, dos autores Sérgio Wolff Gorbetti, Rodrigo Otávio Orair e Frederico Nascimento Dutra. Este trabalho irá abordar as metodologias de cálculo do resultado fiscal ajustado ao ciclo, desde Myrdal até os aprimoramentos keynesianos e novoclássicos. Também iremos tratar de críticas ao filtro Rodrik-Prescott, estimativas instáveis e viés procíclico, a alternativa à função de produção, baseada em estrutura teórica neoclássica, avanços metodológicos recentes, modelos multivariados e métodos híbridos, introdução à ferramenta de plausibilidade para validar estimativas do hiato e reforçar a confiabilidade da política fiscal. O conceito de resultado fiscal ajustado ao ciclo surgiu em 1933, proposto por Gunnar Myrdal no contexto da política econômica sueca. A ideia central era permitir que o orçamento público fosse avaliado considerando as fases do ciclo econômico, e não de forma isolada a cada ano. Com isso, buscava-se evitar reações fiscais procíclicas e promover maior estabilidade macroeconômica, permitindo déficits em momentos de recessão e superávites em períodos de expansão, de forma a suavizar as flutuações econômicas e garantir previsibilidade às finanças públicas. Sob a influência do pensamento keynesiano, o conceito de resultado fiscal ajustado ao ciclo foi ampliado para além de simples neutralidade orçamentária, passando a incorporar a ideia de políticas fiscais ativas como instrumento de intervenção estatal na economia. O foco deixou de ser apenas o equilíbrio fiscal ao longo do ciclo e passou a incluir objetivos macroeconômicos claros, como estímulo ao crescimento e a redução do desemprego. Assim, a política fiscal passou a ser concebida como uma ferramenta para alcançar o pleno emprego e sustentar o nível de atividade econômica, mesmo que isso implicasse déficits fiscais temporários durante períodos de recessão. A partir das décadas de 1960 e 1970, o keynesianismo passou a ser alvo de críticas crescentes, especialmente diante de episódios de estagflação que desafiaram sua eficácia. As escolas neoclássica e neo-keynesiana passaram a questionar a capacidade da política fiscal de influenciar positivamente o nível de atividade econômica no longo prazo. Para os neoclássicos, a política fiscal discricionária gerava distorções e alimentava desequilíbrios inflacionários, sendo preferível a adoção de regras rígidas e previsíveis. Já os neo-keynesianos, embora reconhecessem a importância da política fiscal em contextos de curto prazo e em presença de rigidez de preços, admitiam que a sua eficácia era limitada quando se tratava de influenciar o produto potencial, cuja trajetória era explicada por fatores estruturais de oferta, como produtividade e capital. O resultado fiscal ajustado ao ciclo é uma medida que busca eliminar os efeitos temporários das flutuações econômicas sobre o orçamento público. Ele representa o saldo fiscal que seria observado se a economia estivesse operando exatamente em seu nível potencial ou de tendência, isto é, sem hiato do produto. Esse conceito permite avaliar com mais precisão a orientação da política fiscal, se ela é expansionista, neutra ou contracionista, independentemente das variações conjunturais que afetam a arrecadação e gastos de forma automática. Trata-se, portanto, de um instrumento essencial para o monitoramento e formulação de políticas fiscais sustentáveis e coerentes com os fundamentos macroeconômicos. Para estimar o produto potencial, elemento central no cálculo do resultado fiscal estrutural, dois métodos se destacam: o filtro Rodrik-Prescott e a abordagem da função de produção. O filtro HP é um método estatístico que suaviza séries temporais para separar o componente cíclico da tendência de longo prazo, sendo amplamente usado por sua simplicidade e aplicabilidade, em contexto com dados limitados. Já a função de produção baseia-se em fundamentos econômicos, estimando o produto potencial com base na utilização plena dos fatores de produção, capital, trabalho e produtividade. Enquanto o filtro HP é mais acessível tecnicamente, a função de produção oferece maior consistência teórica, permitindo análises mais estruturadas, embora exija dados de melhor qualidade e maior sofisticação técnica.
O filtro Rodrik-Prescott tornou-se amplamente utilizado no meio econômico devido à sua simplicidade metodológica. Por ser um modelo estatístico de fácil implementação, ele permite suavizar séries temporais para distinguir tendências de longo prazo dos componentes cíclicos. Essa característica faz com que seja uma ferramenta atrativa, especialmente em contextos com restrições de dados ou recursos analíticos limitados. Sua aplicação generalizada em diferentes países e períodos históricos deve-se justamente à flexibilidade e baixa complexidade técnica, o que torna acessível tanto para análises acadêmicas quanto para uso por instituições públicas. Apesar de sua ampla utilização, o filtro Rodrik-Prescott apresenta limitações significativas. Uma das principais críticas refere-se à instabilidade de suas estimativas, que tendem a sofrer grandes revisões à medida que novos dados são incorporados, o que compromete sua confiabilidade em tempo real. Além disso, o método impõe uma média nula ao hiato do produto, o que pode gerar distorções quando aplicado em economias com trajetória estrutural irregular. Estudos também indicam que o filtro HP apresenta viés pró-cíclico em momentos de forte crescimento ou recessão. Ele tende a superestimar ou subestimar o produto potencial, respectivamente, agravando interpretações errôneas sobre a orientação da política fiscal, sobretudo em contextos de alta volatilidade econômica. O caso brasileiro entre 2008 e 2017 exemplifica de forma clara as limitações do filtro Rodrik-Prescott. Durante esse período, as estimativas do hiato do produto foram frequentemente revistas de maneira significativa à medida que novos dados eram incorporados, chegando a inverter o sinal, de negativo para positivo em alguns momentos. Essas mudanças comprometem a interpretação da política fiscal e dificultam o uso do hiato como indicador confiável para formulações de decisões. O episódio reforça a necessidade de adoção de métodos mais robustos, baseados em fundamentos econômicos e menos suscetíveis à instabilidade estatística, como a abordagem da função de produção ou modelos estruturais multivariados. Agora falando mais sobre a função de produção, a abordagem da função de produção busca estimar o PIB potencial a partir da relação entre os fatores de produção, capital e trabalho, e a produtividade total dos fatores. Essa abordagem se baseia em uma estrutura neoclássica da economia, o que confere maior consistência teórica. O processo da estimação envolve algumas seguintes etapas. Primeiro, especificar uma função de produção, Cobb-Douglas, obter estimativas das variáveis intermediárias, capital, trabalho, e estimar os níveis tendenciais das variáveis intermediárias. E ao incorporar essas variáveis estruturais, a função de produção oferece uma estimativa teoricamente consistente do nível de atividade sustentável no longo prazo, permitindo análises mais detalhadas das causas do crescimento econômico e da margem de utilização da capacidade produtiva. Agora, alguns benefícios da função de produção. A abordagem da função de produção apresenta algumas vantagens muito importantes. Primeiro, baseada em relações estruturais entre os fatores de produção e o produto, e em fundamentos econômicos claros sobre o funcionamento da economia, ao contrário do filtro HP, que dependente apenas de ajustes estatísticos. E também traz uma potencial de menor volatilidade, uso de variáveis intermediárias mais estáveis, estoque, capital, tendência de produtividade, e com uma análise mais estruturada permite análise muito melhor de compreensão das causas subjacentes ao crescimento ou à estagnação econômica. E isso traz uma base de decisões de política fiscal também mais confiável para embasar decisões de política fiscal de médio a longo prazo. E algumas fragilidades, apesar de sua consistência teórica, a abordagem da função de produção enfrenta algumas limitações, claro. Aí dados insuficientes ou imprecisos, seu bom desempenho depende da disponibilidade de dados precisos e atualizados sobre variáveis como estoque de capital ou do nível de utilização da capacidade instalada da indústria, o que nem sempre é viável, especialmente para países de desenvolvimento, que o modelo pressupõe hipóteses econômicas restritivas, como mercados com competição perfeita, ausência de rigidez nos preços e retornos constantes de escala, e estimativas voláteis, enviesadas, sensibilidade
a mudanças bruscas no sistema econômico. Aí eu busquei uma seção escrita no artigo do IP que o professor disponibilizou. O mesmo se admitíssemos que os modelos de referência escolhidos são os mais adequados, ainda assim a robustez das estimativas do produto potencial dependeria da qualidade dos dados e dos procedimentos estatísticos utilizados para estimar as variáveis intermediárias. Agora, falando sobre o aprimoramento da função produções, na ideia da Comissão Europeia, que ela que foi quem liderou essa aprimoramento. Aí, principalmente com modelos bivariados em espaços de estados, que permitem captar de forma mais realista a dinâmica entre variáveis, como produto e produtividade. Filtros de Kalman também, capazes de ajustar estimativas em tempo real, com base em novas observações, além de curvas de Phillips híbridas, que combinam expectativas racionais e adaptativas para a estimação da taxa de desemprego não inflacionária. E o reconhecimento de que a incerteza em relação ao produto potencial nunca será completamente eliminada. E esses experimentos metodológicos visam reduzir a volatilidade das estimativas e tornar os indicadores muito mais coerentes com os fundamentos econômicos de cada país, né? Aí, apresentando a ferramenta de plausibilidade que valida as estimativas. Essa ferramenta, desenvolvida pela Comissão Europeia, tem como objetivo validar os resultados obtidos pelos modelos principais, verificando se estão dentro das faixas consideradas economicamente aceitáveis. O seu objetivo não é substituir a função de produção, mas sim assegurar que ela não forneça estimativas implausíveis, como foi dito anteriormente. O modelo se baseia em um modelo empírico macroeconômico simples e envolve algumas etapas. Primeiro é estimar um modelo de regressão entre o hiato do produto e seus previsores, como desemprego, confiança dos agentes, utilização da capacidade instalada. Aí depois disso, construir intervalos de plausibilidade a partir das estimativas de previsões e identificar os hiatos do produto potencialmente plausíveis. E, por fim, investigar os mecanismos econômicos que podem explicar essa discrepância. E quando detectados essas inconsistências, o modelo se ajusta automaticamente os valores para garantir a melhor coerência, para melhorar a estabilidade das séries ao longo do tempo. E o critério da identificação define o quantil 90 como referência para potenciais implausíveis, como fosse um problema sério, e o quantil 68 para casos limites aceitáveis. Aí, aplicando a ferramenta, no caso brasileiro, no artigo do IP, a ferramenta de plausibilidade foi utilizada para validar as estimativas de hiato do produto obtidas com a função de produção. Depois vai mostrar ali a tabela 2 e a tabela B1 do artigo. A sua utilização permitiu revisar estimativas do hiato do produto que apresentavam valores implausíveis com os indicadores cíclicos observados, e a amplitude dos intervalos de plausibilidade indica um alto grau de incerteza das estimativas de hiato do produto em uma economia volátil como a brasileira. Os ajustes promovidos tornaram as séries mais estáveis ao longo do tempo e mais compatíveis com a realidade econômica nacional, especialmente em períodos de forte desaceleração ou recuperação, ou seja, políticas fiscais mais eficazes, que não adianta fazer um estudo com dados implausíveis, aí não vai poder fazer políticas mais eficazes. E algumas notas extras, a ferramenta de plausibilidade auxilia na identificação de resultados implausíveis, e o intervalo de plausibilidade fornece uma medida de incerteza associada a essas estimativas. Aqui são as tabelas tiradas do artigo. Aqui também mostra como ele corrigia os asteriscos. Mostra que 2 asteriscos são potenciais implausíveis e um é os casos limites, que é o quantil 90 e o quantil 68, que é o intervalo. O ciclo econômico e a política fiscal. O que é o ciclo econômico? O ciclo econômico é a flutuação da atividade econômica, caracterizada por fases de expansão, como visto em aula, crescimento,
que é a expansão é o crescimento, depois o pico, que é o auge, depois segue a contração e depois no vale a depressão. Mostro aqui no gráfico ao lado. As flutuações afetam diversas variáveis macroeconômicas, como o PIB, o emprego, a inflação e as receitas tributárias. Como o ciclo afeta a política fiscal, bem, durante as fases de expansão, a arrecadação tributária tende a aumentar, o que pode levar a um superávit fiscal. Já nas fases de contração, a arrecadação diminui, o que pode resultar em um déficit fiscal. Essas flutuações automáticas nas receitas e despesas são chamadas de estabilizadores automáticos e ajudam a suavizar o ciclo econômico. Além dos estabilizadores automáticos, os governos podem implementar políticas fiscais discricionárias para estimular a demanda agregada em recessões ou conter a inflação em expansão. E o desafio da política fiscal é distinguir entre os efeitos temporários do ciclo econômico e os fatores estruturais que afetam a sustentabilidade das finanças públicas. É aí que entram a cena do resultado estrutural e o impulso fiscal, que busca isolar os efeitos do ciclo e fornecer uma visão mais clara da saúde fiscal de um país. A sensibilidade das receitas e as atividades tributárias e o ciclo econômico. A elasticidade das receitas tributárias em relação ao PIB é um componente crucial para o cálculo preciso do resultado fiscal ajustado ao ciclo. Ela mede a sensibilidade da arrecadação tributária às flutuações da atividade econômica. Quando o PIB cresce, a arrecadação tende a aumentar e, ao contrário, ocorre em período de retração. Conhecer essa elasticidade permite isolar os efeitos cíclicos sobre a receita e identificar o componente estrutural do resultado fiscal. Sem esse ajuste, corre-se o risco de interpretar um aumento de arrecadação puramente cíclico como sinal de consolidação fiscal, o que pode levar a decisões equivocadas da política econômica. E aqui a elasticidade também pode ser influenciada por diversos fatores, como base de arrecadação distintas do PIB, salário, lucro, consumo, importações, etc. E mudança na legislação tributária, que é chamada de tax correction. Efeitos de composição de ciclos econômicos e programas especiais de parcelamento de dívidas tributárias. A tax correction, como mencionei antes, e a elasticidade das receitas tributárias em relação ao PIB é um componente crucial para o cálculo preciso do resultado fiscal ajustado no ciclo. As mudanças na legislação tributária afetam diretamente a elasticidade das receitas em relação ao PIB. A tax correction é um procedimento para harmonizar as séries de receitas, supondo que a legislação tributária fosse a mesma ao longo de todo o período. A criação dos novos tributos, alterações em alíquotas ou ampliação de bases tributárias podem provocar aumentos de arrecadação que não decorrem de melhora na atividade econômica, mas sim de fatores estruturais e legais. E ignorar esses efeitos podem distorcer a avaliação da política fiscal, fazendo com que ajustes artificiais pareçam um esforço fiscal genuíno. E assim, ao calcular o resultado estrutural, é essencial descontar o impacto das medidas legislativas para que se isolem os efeitos puramente cíclicos. E no estudo do IP, no artigo do IP, foram identificados e quantificados os impactos das principais mudanças da legislação tributária. Em 1999, o aumento da alíquota da COFINS de 2% para 3%. Em 2013, o aumento da alíquota da COFINS das instituições financeiras. Em 2004, mudança no regime de tributação do PIS/COFINS. Em 2008 e 2015, a majoração das alíquotas de CSLL das instituições financeiras. A partir de 2011 foi a desoneração da folha de pagamento, e eu vou mostrar ali depois no gráfico 4 do documento do IP, que está aqui no trabalho também, e o gráfico 5, que no gráfico 4 ilustra a magnitude dos ajustes aditivos da receita, e no gráfico 5 sintetiza o valor global das desonerações tributárias. Aqui é o gráfico 4, que mencionei antes. E aqui é o gráfico 5. E além do linear, algumas abordagens avançadas para estimar a elasticidade para lidar
com a não linearidade das elasticidades e a variabilidade paramétrica, são utilizadas metodologias mais avançadas. O modelo de correção de erros, MCE, permite obter elasticidade de curto e longo prazo, considerando a cointegração entre as variáveis. No modelo não linear, como transição suave, smooth transition, permite que a elasticidade varie de acordo com o estado da economia, a recessão ou a expansão. O modelo não linear com limiar diferencia entre tempos bons e ruins de acordo com o sinal do hiato do produto, e essas técnicas são adotadas para instituições multilaterais para obter estimativas mais precisas e robustas. Agora, partindo mais para a conclusão, complexidade da política fiscal. Ao longo dessa apresentação, exploramos o fundo dos conceitos de resultado estrutural e impulso fiscal, ferramentas essenciais para a gestão das finanças públicas. Vimos que a estimativa desses indicadores é um desafio complexo que exige o uso de metodologias sofisticadas e a consideração de diversos fatores, desde as flutuações do ciclo econômico até as mudanças na legislação tributária. Não existe uma bala de prata ou uma metodologia perfeita. Cada abordagem tem suas vantagens e limitações, e a escolha do método mais adequado depende do contexto e dos objetivos da análise. E a importância do aprimoramento contínuo, como foi mencionado lá antes, com a Congresso Europeia lá, é fundamental que os formuladores de políticas e os pesquisadores continuem a aprimorar a metodologia de estimação, buscando reduzir as incertezas e aumentar a precisão dos resultados. Como vimos no filtro HP, embora simples, apresentamos limitações importantes, como a instabilidade das estimativas e o viés pró-cíclico. A função de produção, por sua vez, oferece uma base teórica mais sólida, mas também enfrenta desafios relacionados à disponibilidade de dados e à rigidez de suas hipóteses. A Comissão Europeia tem liderado os avanços importantes com a utilização de modelos bivariados e a ferramenta de plausibilidade que nos ajudam a validar as estimativas, e a Tactical Action, que vimos ser crucial para evitar vieses nas estimativas da elasticidade das receitas. É outro exemplo de aprimoramento metodológico. E é sobre a conclusão sobre o caso brasileiro, que a volatilidade da economia e a complexidade do sistema tributário torna a tarefa de estimar o resultado ainda mais desafiadora. E é crucial que o governo invista em aprimoramento da capacidade técnica das instituições responsáveis pela gestão fiscal, que promova o debate político sobre as escolhas e as políticas fiscais. O caminho para a política fiscal mais sustentável. Em última análise, o objetivo é construir uma política fiscal que seja sustentável, que garanta a estabilidade das finanças públicas ao longo do prazo, eficiente, que aloque os recursos de forma a maximizar o bem social e, inclusive, que promova a redução da desigualdade e a inclusão social, que são pontos importantes para qualquer país em desenvolvimento. E aqui são os artigos utilizados na pesquisa. Obrigado.